Olá, olá, olá queridos alunos, estamos aqui para mais uma aula. Deixarei para vocês mais um pouco de conhecimento, tá? Vou compartilhar com vocês, quero que vocês prestem atenção na aula, o conteúdo aí nós vamos dar continuidade naquele assunto que nós terminamos na última aula, onde eu falei sobre os números opostos, números inteiros, o módulo, né? O que seria realmente esse número oposto ou simétrico. E aí eu queria dar continuidade nesse conteúdo. Espero que vocês prestem bastante atenção, que a aula seja bastante produtiva, que vocês consigam compreender esse conteúdo, beleza? Acompanhe as aulas, ok? Assista cada uma dessas aulas. É importante que você dê andamento no teu estudo. Não deixe que esse momento te paralise, beleza? Vamos seguir em frente, galera. Pessoal do 7º ano, vamos lá. O que nós vamos trabalhar hoje? Números inteiros. Dentro dos números inteiros, nós aprendemos na última aula que existem números opostos, que existe um módulo, né? O que seria esse módulo? E eu quero agora que você comece a mensurar com relação a quem é maior e quem é menor, né? Qual o maior número, qual o menor número? Né? Então, essa é a nossa ideia inicial, ok? Se você imaginar uma reta, em vez de eu construir ela assim, eu vou construir ela nessa posição aqui. E aí nós vamos imaginar que aqui seja o zero, ok? Sempre aqui para cima nós vamos ter os números positivos. Para você poder ilustrar, né? Eu virei a reta numérica para que você possa compreender. Então, pessoal, quanto mais para baixo o número, menor esse número. Quanto mais para cima, maior. Então, número maior e o número menor, ok? Bom, então nós entendemos como funciona o que é um número oposto, né? Então, o oposto do 1 é o -1, o oposto do -2 é o 2, né? Esse aí é o número oposto ou o número simétrico, ok? Agora, quem é maior, o 2 ou o -2? -2, é claro, né? Aí fica uma coisa bem clara, né? Então, se você for representar isso, você vai botar aqui -2. Ele é maior ou menor que o 2, né? Então, ele é menor. Eu vou colocar o sinal de menor. Ok? Agora, e se nós tivermos só número negativo, né? Então, vamos pegar aqui, -3. Ele é maior ou menor que o -5? Ah, então ele é o quê? Maior. Olha, professor, mas o 5 não é maior do que o 3? O 5 positivo é maior do que o 3. Mas quando nós falamos de números negativos, essa situação inverte, ok? Quanto maior o módulo, menor o número. Quanto maior o módulo, menor o valor numérico dele, ok? Então aqui nós temos que o número maior aqui é o -3. -3 é maior que -5, beleza? Então, vamos imaginar que se fosse, aqui fosse uma temperatura, né? Qual seria a temperatura mais baixa de todas? A menor temperatura aqui nessa tabela que eu mostrei para vocês é o -4. Essa é a menor temperatura, é uma temperatura menor do que -2. O -2 aqui ele se apresenta maior, né? Então, que fique bem claro, né? Quando nós falamos dos números negativos, quanto maior o módulo, menor o seu valor, tá? Então, quem é maior, -1000 ou -1? Aí tu vai falar, -1 é maior, professor. Porque eu já entendi que quanto maior for o módulo, menor esse valor, né? Ele vai ter uma representação de tamanho menor. Então, se você vai colocar aqui -1, você vai representar ele como maior que o -1000. Agora, o -1 certamente é menor do que o 1000. Positivo. Certo?
Essa é a ideia, né? E é dessa forma que nós vamos definir aí quem é maior e quem é menor dentro desse jogo, ok? Eu acho que esse conteúdo, essa parte aqui ficou bem claro, né? Essa parte dos números inteiros, né? Então você vai identificar quem é maior e quem é menor dessa forma, beleza? Esse é a nossa ideia inicial, né? Assim que você vai conseguir identificar um número pelo tamanho dele, beleza? É assim que nós vamos conseguir identificar. Bom, vamos dar andamento nesse conteúdo. Quero apagar aqui. Maravilha. E vamos para operações, né? Então, agora nós vamos fazer o quê? Operações com os números inteiros. Então, vamos lá, pessoal. Operações com os números inteiros. Pessoal, como que você vai fazer as contas aí, né? De mais, de menos, a conta de subtração, a conta de adição, a conta de multiplicação. A ideia inicial é essa, beleza? Então, nós vamos começar aqui com a nossa operação de adição. Então, quando você está numa conta de mais, você vai adicionar uma coisa à outra. Adicionar uma parcela a outra parcela. Essa parcela pode ser, porque agora nós estamos nos números inteiros, ela pode ser um número positivo, como ela pode ser um número negativo, ok? Então vamos lá. Suponhamos que você tem aqui, ó, menos 10 mais, você vai somar essa parcela a uma outra parcela negativa de menos 5. Galera, presta atenção no que está acontecendo aqui. Você está somando uma dívida com outra dívida. É uma soma de dívidas. E quando eu somo dívidas, o que ocorre quando eu somo dívidas? A minha dívida fica maior ainda, né? Então, o meu déficit vai aumentar. Se o meu déficit vai aumentar, o que vai acontecer aqui? Esse número vai aumentar, né? Eu vou ter uma dívida maior, ou seja, o meu patrimônio vai ser menor, né? Então vai representar um número menor ainda, vai diminuir mais o meu patrimônio. Pensando isso aqui em forma de dívida, ok, galerinha? Então vamos lá. Então você tem aqui menos 10 mais, é uma soma, menos 5. Eu estou somando as parcelas negativas. Menos 10 mais menos 5, ok? Se eu estou somando essas duas situações, eu vou somar os dois números. E aí eu terei uma resposta aqui, menos 15. Certo? Essa é a solução para essa soma. Beleza? Então, pense comigo. Aqui é o quê? Uma soma de dívidas. Se você tiver menos 10 mais... Só que ao invés de ser menos 5, você bota 5. Esse 5 agora é positivo. Menos 10 mais 5, positivo. Agora inverte a situação, né? Porque olha só. Eu tinha uma dívida de 10 e eu estou acrescentando 5 a ela. Ou seja, eu fui lá e paguei 5 reais na dívida. A minha dívida vai aumentar ou diminuir? A minha dívida vai o quê? Diminuir. Se a minha dívida está menor, significa que o meu patrimônio aumentou. Ok? Então aqui, olha só, o que vai acontecer? Menos 10 mais 5, você vai fazer, na verdade, a subtração de 10 e você vai tirar 5. E o sinal que vai ficar, que eu ainda vou ficar devendo, é negativo, que é o número maior, beleza? Então a solução para essa continha aqui é menos 5, beleza? Então qual é o pensamento dessa operação? Eu vou pensar da seguinte forma: eu estou somando uma dívida com um saldo positivo. Então eu vou diminuir a minha dívida, né? Vou dever menos. Eu ao invés de dever 10, eu vou dever apenas 5, né? Porque aqui ainda não chegou a cobrir esse valor, né? O meu saldo positivo não cobriu o meu saldo negativo, né? Ele é menor, né? Então vou ainda continuar devendo 5.
mas a minha dívida passa a ser uma dívida menor. Essa é a ideia. Beleza, galera? Então, não há muito segredo. Eu vou ensinar para vocês o jogo de sinal, mas eu quero que vocês compreendam o que está acontecendo em cada operação. Observe que eu coloquei aqui dentro do parêntese que ficou sinais separados aqui. Por quê? Porque eu estou ensinando para vocês adição. E eu quero que vocês entendam que tem como eu adicionar duas parcelas negativas. Essa parcela negativa mais essa parcela negativa. Essa parcela negativa mais essa parcela positiva. Ok? Então, eu estou somando estes valores, né? Eu posso operar também de outras maneiras, né? Aqui eu posso, de repente, colocar menos 4, não, mais 4, mais... Só que aí eu vou somar 4 a uma parcela negativa, né? Menos 8. Maravilha, aí, pronto. Pessoal, esse 4 é positivo. Quando eu não coloco o sinal, significa que o 4 é positivo. Então, o que é isso aqui? O que representa essa operação que nós estamos fazendo ali? Essa operação representa o seguinte. Eu tenho 4 e eu vou somar ao 4 uma dívida de 8. Não é como se eu chegasse num estabelecimento qualquer e pedisse com R$4, né? Chego lá no estabelecimento com R$4 e falo assim, me dê 10 pães aí e um leite. Aí você pediu 10 pães e um leite, deu R$8. Poxa vida. Presta atenção. Você está adquirindo um conteúdo que lhe custa R$8. Certo? Então, você está o quê? Adquirindo uma dívida de R$8. Você vai pagar parte dessa dívida com esses 4 e vai lhe sobrar alguma coisa? Não, você vai ficar devendo ainda. Ok? E qual será a sua nova dívida? Menos 8. Observe... menos 8 não, pessoal. Menos 4, né? Menos 4, isso. Observe aqui nessa operação que o número negativo que está aqui, ele está ganhando do número positivo. Por isso que o sinal continua sempre do número negativo. Porque ele é um sinal maior. A sua dívida é maior do que o seu saldo. Né? Então você chega lá, aqui na ordem, né? Você está com 4 positivo e adquiriu uma dívida de 8 negativo. Ou vamos somar as parcelas. 4 positivo, eu vou somar mais uma parcela de menos 8. Né? Uma parcela de 8 negativo. Uma parcela de menos 8. E esse 4 mais essa parcela de menos 8 vai restar apenas menos 4. Ok? Essa é a nossa solução para esse tipo de operação. E você pode, de repente, ter aqui no início o 8 positivo somado com menos 4. Certo? O que vai acontecer aqui, pessoal? Nessa operação que eu coloquei aqui para vocês. O que vai ocorrer? Mudou dessa daqui? Mudou. Nós temos uma situação diferente, certo? Por quê? Porque aqui o 4 era positivo. Aqui, quem é positivo é o 8, certo? Então você vai somar uma parcela de 8 mais uma dívida de R$4. Vamos pensar em dinheiro, né? Então eu tenho R$8 e eu adquiri uma dívida de 4. Vou deduzir isso daí, né? Essa soma passa a ser uma subtração na hora do cálculo, né? Então você vai fazer o que aqui? Vai tirar esse 4 do 8 e nós vamos sobrar 4, só que desta vez positivo. Observe, o sinal que ganhou agora foi o sinal do número positivo. O sinal do número maior. É o sinal do número maior que se permanece, certo? Quem é o maior aqui? O 8. Por isso fica 4 positivo, galera. Muito tranquilo. A regra do jogo de sinal, ela diz exatamente isso, né? Como que funciona a regra, né? Então, quando os sinais são iguais, você vai conservar o sinal e somar. Mas quando os sinais são diferentes, conserva o sinal do número maior menos 8. Fica o sinal de menos, certo?
e subtrai. 8 menos 4, 4. O número maior é o 8. O sinal dele é positivo. Vai ficar mais aqui também. 8 menos 4, 4 positivo. Essa é a ideia inversa. Nós estamos falando de adição, beleza? E nós também podemos subtrair. Né? Quando você vai fazer uma subtração, você vai mudar agora, porque você vai fazer uma subtração de números. Né? Agora, o que vai acontecer? Eu vou pegar aqui o menos 8 e eu vou subtrair menos 4. Galera, olha só que interessante. Eu tenho uma dívida de 8, ok? Tenho uma dívida de 8. E aí eu vou retirar dessa dívida uma outra dívida de 4. Vamos pensar numa diferença? Qual a diferença de menos 8 a menos 4? Essa ideia ela é muito interessante para que você consiga responder ou entender como vai ser esse jogo de sinal. Então nós estamos fazendo uma operação de subtração, beleza? Então é menos 8 menos menos 4. Qual a diferença de menos 8 para menos 4? Certo? Então o que vai acontecer aqui, pessoal? Quando nós pensamos isso como diferença, vamos colocar isso na nossa reta numérica para você poder entender. Olha só, vou construir uma reta numérica aqui. Deixa eu apagar. Eu quero que você compreenda e eu vou passar para vocês o jogo de sinal. Mas eu vou construir uma reta numérica. Beleza? A minha reta numérica, vou colocar o zero mais menos descentralizado aqui. Só para poder puxar para cá. Ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aqui é o zero, né? Menos 5. Menos 6, menos 7, menos 8, que é até onde a gente quer chegar aí, né? Menos 8. Olha só, ele está aqui no menos 8 e ele quer saber a diferença até o menos 4. Pensa bem comigo. O que falta para que o menos 4 e o menos 8 sejam iguais? É justamente o que está aqui entre eles, ó. É o que está faltando. Você vai contar, ó. 1, 2, 3, 4. Observou? O que está acontecendo aqui, a diferença deles é 4. Né? Então, isso que está faltando aqui. 4. Como nós estamos dentro dos números negativos, né? O que vai ocorrer aqui? A diferença deles é número negativo. A diferença vai ser o quê? Menos 4. Então a resposta para essa conta aqui é menos 4. Que é bem a diferença entre os dois números, né? Menos 4. Né? Essa diferençazinha aqui não. Em módulo, né? Aqui nós estamos falando de módulo, nós estamos falando de operação já com números inteiros. Então, nós estamos calculando justamente essa diferença, né? Então é como se eu tivesse menos 8 e eu vou subtrair do menos 8 menos 4, certo? Quando eu subtrair isso, me sobra menos 4 ainda. Né? Então, vou retirar do menos 8, menos 4. 1, tirei 2, tirei 3, tirei 4, menos 4. Essa é a nossa resposta. Claro que existe uma regra para isso daí. Quando você vê esses dois sinais juntos aqui, ó, dividido pelo parênteses, essa operação ela vai ficar mais. Então é como se isso aqui acontecesse, ó. Apagando aqui, você vai ter menos 8 mais 4. A gente volta para aquela outra situação. Uma dívida de 8 somado com 4 menos 4 é a nossa resposta. Ah, professor, por que ficou mais? Sempre que esses sinais forem iguais, eles estiverem divididos pelo parênteses e eles forem iguais, isso aí passa a ser positivo. Que é a regra de sinal da multiplicação, beleza? Porque na verdade isso aqui multiplica isso. Essa é uma realidade. Mas não pense nisso. Pense o seguinte. Quando os dois sinais
forem iguais aqui, passa a ser positivo. Se eles forem diferentes, passa a ser negativo. Ok? Então essa é a ideia para que você possa entender um pouco sobre a regra de sinal. Beleza? Então aqui eu coloquei, nós estamos trabalhando diferença de... Estamos trabalhando uma subtração. Então se eu tiver menos 10 menos 8, esses dois sinais são o quê? Negativo. Então é a mesma coisa de 10 mais 8. E 10 mais 8 dá quanto, galera? 18. Essa é a solução, ó. Beleza? Mas, professor, ficou cabuloso isso aí, né? Pensa assim. Vamos botar dois números diferentes, um pouco menor, vamos trabalhar isso na reta numérica, para você entender como é legal essa questão da diferença. Vamos botar aqui 4 menos 2. 4 menos 2, certo? Olha só. Aqui é o quê? Dois sinais de negativo, vai ficar o quê? 4 mais 2. Então, na verdade, essa resposta é 6. Beleza? Nossa, professor, mas é uma subtração e o número ficou maior. Como é isso, professor? Como você pode me explicar uma coisa dessa? Aí eu vou traçar a reta numérica para você entender. Né? Aqui é o 0. Aí aqui nós vamos começar. 1. Aqui é o menos 1. Aqui é o menos 2, ok? 1, 2, 3, 4. Quando nós falamos em subtração, nós estamos falando a diferença entre. Qual a diferença entre 4 e menos 2? A diferença entre 4 e menos 2, você vai começar a contar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, professor, a diferença então aí é 6. Essa é a diferença entre eles, certo? Por isso que essa operação, por mais que ela seja de subtração, ela dá um número positivo, né? Ela dá uma sensação de que na verdade é uma soma, né? De números. Então, mas é porque nós estamos fazendo o quê? 4 positivo, né? Menos o menos 2 negativo. Então é como se no 4 positivo você ainda vai tirar 2 negativo. Por isso que isso vai passar a ser 6 positivo. Ok? Bom, simples. Pela reta numérica a gente tem uma compreensão do que aconteceu, porque nós estamos pegando a diferença entre os dois números, certo? E nós vamos usar a regra. Se você está com dificuldade de entender, use a regra, beleza? Esses dois sinais são negativos, aqui passa a ser uma adição, né? Aí a gente tem a solução 6, tá? Então, galera, vamos lá? Pessoal, não tem segredo, tá? Você vai fazer 300 vezes e não vai errar nunca, tá? Vamos lá. 6 menos 8. Opa! Dois sinais de menos. 6 mais 8. Beleza? Então, nossa solução é 14. 7 menos 4. Então, é 7 mais 4. Nossa solução é 11. Beleza? Agora, se for menos 5, menos 10. Aí muda, porque aqui é menos 5, beleza? Menos 5, você repete. Aqui é a mesma coisa. Os dois sinais negativos vão virar um sinal positivo. Aqui fica 10. Aí você tem uma dívida de 5 e você consegue 10 reais. Quanto é que você vai sobrar, né? Então você vai deduzir do 10 esse 5 aí. Te sobra 5 positivo, beleza? Aqui nesse caso os sinais são diferentes, vai ganhar o sinal do número maior. E aí fica 5 positivo, certo? Então, pessoal, sempre que for operações com sinal de negativo e de positivo, você vai pensar nisso utilizando aí um raciocínio de dívidas, né?
de dívida, né? Se for negativo é dívida, se for positivo é saldo. Né? Então, olha só. 7º ano. Se você tiver menos 5, menos, só que aqui, em vez de ser, passa a ser positivo, não precisava pôr o sinal, mas só para você ter uma ideia, né? Esses dois sinais aqui não são contrários, então isso aqui vai ficar o quê? O sinal de menos. Menos 5, menos 10. Olha o que vai acontecer aí. Menos 5, menos 10. Você tem duas dívidas. Se eu tenho uma dívida de 5 e tenho outra dívida de 10, qual é a minha solução para isso aqui? Menos 15. Oxi, professor, mas como assim? Fez para aumentar? Aumentou a tua dívida. Menos 5, menos 10. Né? Então, se você pensar lá na reta numérica, você está aqui lá no menos 5, né? Menos 5. Aqui está o menos 5. Aí aqui é o quê? Menos 6. Menos 7. Menos 8. Aí você vai aqui até o menos 10. Certo? Menos 5, menos 10. Aí quando você está no menos 10, que você consegue diminuir mais, reduzir menos 5 de novo, aí você vai sair daqui do menos 10, você vai ver assim, ó, menos 10, menos 11, menos 12, menos 13, menos 14, menos 15. Por quê, pessoal? Você está reduzindo. Se você está diminuindo o número, eu vou diminuir mais ele, eu vou andar para o lado. Toda vez que você diminuir, você vai andar para o lado esquerdo. Então, eu estou diminuindo do 10, eu diminuo 5. E aí eu caio no menos 15. Ou pense melhor do que isso, raciocine de uma forma melhor e pense que você está com uma dívida de 10 e você adquiriu outra dívida de 5. Certo? Uma dívida de 5 com dívida de 10, eu tenho uma dívida de 15. Essa é a ideia, beleza? Bom, para que fique bem claro agora para vocês, vamos lá. Regra do jogo de sinal. Bom, o que acontece, pessoal? Sinais iguais. Sinais iguais. Você vai conservar o sinal. E soma os módulos. Então, menos 10, menos 5. A gente acabou de fazer. Conserva o sinal. Quem são os sinais aqui? São dois sinais negativos. Então, conserva o sinal negativo. E soma os módulos. 10 mais 5, 15. Pronto. Está respondido. Né? Isso vale para qualquer um quando os sinais forem iguais. Olha lá. Menos 15, menos 20. Conserva o sinal, menos e soma os módulos. Menos 35. Sinais iguais, conserva o sinal e soma o módulo. Então vamos lá. A. Menos 4, menos 2. Quem é o sinal? Menos. Então você vai responder menos 4 mais 2. 6. Conserva o sinal, soma os módulos. B. Menos 6, menos 7. É igual. Sinais são o quê? Iguais. Então aqui dá menos. Beleza? 6 e 7, 13. Pessoal, se o sinal for positivo, não precisa nem, né? Você vai botar 6 mais 7. Mais 6 mais 7. Igual a 13 positivo. Né? Conserva o sinal de mais, soma os números. Essa aí você já sabe fazer, né? Estou trabalhando mais essas que pode gerar algum tipo de dúvida agora, né? Então, 6 mais 7, 13. Matou a questão, né? Agora, pessoal, se você tiver os sinais diferentes, a situação muda, beleza? Então, eu botei aqui sinais iguais. Se você quiser anotar essa regrinha, anota aí. Dá um pausa no vídeo e anota. Sinais iguais, conserva o sinal, mantém o sinal que estava na operação e soma os dois números.
Morreu aí a salada, né? Pessoal, sinais diferentes. Sinais diferentes conserva o sinal. Só que agora, pessoal, você vai conservar o sinal do número ou módulo, né, maior. E subtrai. Pessoal, tranquilo demais. Olha só, se você tem menos 4 mais 10 é igual. Vai ser negativo ou vai ser positivo? Você vai pensar em quem ganha essa batalha aí. Quem ganha, o 10 ou o 4? Ganha o maior. O mais forte, né? O mais robusto. O 10 é maior, ele ganha do 4. Então o sinal que fica é o sinal do 10. Vai ser positivo e você subtrai. 10 menos 4, 6. Então é 6. Positivo. Mas se você tem a situação inversa, aqui você põe menos 10 mais 4. Vai ganhar quem? O sinal do número maior. Quem é maior? Opa, dessa vez o maior é 10. Então aqui o sinal vai ser negativo. E subtrai do mesmo jeito. 10 menos 4, 6. Sempre que os sinais forem diferentes, você vai conservar o sinal do número maior e subtrair. Sinal é diferente, conserva o sinal do número maior e subtrai, pessoal. Menos 15 mais 5. Olha só, quem é maior aí? O 15, professor. Então o sinal aqui é menos. Menos, agora você subtrai. 15 menos 5, 10. A resposta é menos 10, né? Então, ó, vamos botar a inversa agora. Mais 5 menos... Vou botar 5, né? 5 menos 15. Eita, professor, agora mudou, né? Não, não mudou. Os sinais aqui é menos. Aqui eu não botei sinal nenhum, né? Porque é mais. Então, menos com menos e mais, os sinais são o quê? Diferentes, professor. Ah, beleza. Então, se os sinais são diferentes, então o que eu tenho que fazer? Conserva o sinal do número maior. Quem é maior? 15 ou 5? 15. Quem é o sinal dele? Menos. E subtrai. 15 menos 5, 10. A solução deu 10 igual a outra solução de cima, né? Bom, preste atenção na regra. Sempre que os sinais forem diferentes, você vai conservar o sinal do número maior e subtrair os módulos. Conserva o sinal do número maior e subtrai os módulos. Beleza? Conserva o sinal do número maior e subtrai os módulos. Conserva o sinal do número maior e subtrai os módulos. Beleza, pessoal? Não esqueçam. Sempre que a regra for para sinais diferentes, conserva o sinal do número maior e subtrai os módulos, né? Se os sinais forem iguais, aí muda a situação. Beleza? Você vai conservar o sinal e somar os módulos. Conserva o sinal. Se for os dois sinais negativos, você conserva o sinal de menos e soma os dois números lá, os dois módulos. E pronto. Está resolvida a nossa situação. Problema resolvido aí, né? Nesse quesito. Acredito que não tenha ficado dúvida até aqui. Eu vou apagar e vou só sintetizar mais uma coisa com vocês, tá? Lembrando que por muitas vezes vocês vão se deparar com a situação, com a seguinte operação. 5. Aí ele vai colocar aqui menos 10. Ou 7 menos mais 6. Ou, vamos colocar o inverso aqui, né? Bota esse parênteses aqui, ó. 7 menos mais 6. Beleza? Ou, peraí. Deixa eu corrigir aqui, deixa eu botar de um jeito mais tranquilo para você. 7 mais menos 6. Certo? 7 mais menos 6, né? Ou 15 mais menos 5. Ou 6 menos 6. Ou 6
mais menos 6. Você vai ver que isso muda. Essa situação aí, ela vai inverter. Não fica sendo a mesma coisa, beleza? Olha só, os dois sinais são iguais. Ah, professor, e agora? Não. Aqui, pessoal, é regra da multiplicação. Você vai pegar, quando você vê essa situação aqui, você vai transformar isso num sinal só, beleza? Se eles são iguais, é mais 5 mais 10. A resposta aqui é 15. Bom, aqui, são diferentes, então é menos. 7 menos 6. A resposta aqui é 1. 7 menos 6. E aqui, os sinais são o quê? Diferentes. 15 menos 5. Sempre que for diferente, você vai transformar ele num sinal de menos. 15 menos 5, a resposta aqui é 10. Beleza? Aqui, pessoal. Opa, professor, os sinais são iguais. Agora é mais. 6 mais 6. A resposta aqui é 12. Olha a diferença dessa situação. Aqui, os sinais são o quê? Diferentes. Então agora vai transformar num sinal de menos. 6 menos 6. E 6 menos 6 é 0. E aí você conseguiu responder todas as questões. Tranquilo, galera? Preste muita atenção nesse detalhe, porque nós vamos nos deparar com isso agora, de forma pequena. Vou passar para vocês exercícios assim, né? E aí depois você vai se deparar com isso em contas grandes, misturando isso aí com multiplicação, divisão, né? Então a gente vai botar todas as operações juntas e você precisa entender como é que funciona esse joguinho de sinal. Muita gente erra isso lá na frente, agora mesmo. Tem muito, se confunde um jogo de sinal com o outro. Por isso que é importante você prestar atenção na regra e nas regras que eu te falei aqui hoje, tá? Já te passei a regra da adição, da subtração e tem a regra da multiplicação, beleza? E na regra da multiplicação, se os sinais são iguais, sinais iguais, sinais são iguais, ele deixa de ser, sinais são, sempre que os sinais forem iguais é mais, né? Então sinais iguais será mais. E os sinais diferentes será menos. 3 negativo vezes 4. 3 vezes 4. Menos, se eu não botei sinal, é mais. Aí você vai conservar o sinal de quem? Aqui é menos e aqui é mais. Os sinais são diferentes. Sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos. 3 vezes 4, 12. Essa é a situação. É mais fácil, né? Olha só. Menos 4 que multiplica menos 3. Opa, agora os sinais são o quê? Iguais. Então aqui passa a ser mais. 4 vezes 3, 12. Essa é a diferença básica. Beleza? Isso vai valer para divisão também, né? Então, ó. Virou menos. Virou mais. Beleza? Por enquanto, meus queridos, para a aula de hoje é só isso. Estudem, se preparem, que nós teremos outras, daremos continuidade nesse conteúdo, falando um pouco sobre divisão, entrando um pouco mais nessa história de multiplicação, e aí nós faremos algumas expressões numéricas, ok? Para que nós possamos ter esse conteúdo bem sintetizado. Um abraço e até a próxima aula.